O Jet Set traz agora para vocês, com exclusividade absoluta, o belíssimo concerto As Grandes Orquestras Francesas, realizado na quarta-feira, dia 26, no Teatro Guaíra. Regido pelo maestro francês Gilles Gambus, o concerto proporcionou ao público momentos inesquecíveis ao som de canções imortalizadas por nomes como Paul Mauriat, Franck Purcell, Francis Lé e Michel Legrand, entre outros grandes nomes da música instrumental francesa. Confiram. Olha, eu tenho o grande prazer de conversar com o maestro Gilles Gambus, que acaba de reger aqui no Guairão, no palco do Guairão, o concerto As Grandes Orquestras Francesas. Ele ainda está aqui nos camarins, né, nos corredores aqui, recebendo os cumprimentos de amigos, de alguns convidados. E, maestro, primeiramente, prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo concerto. Igualmente, Reinaldo. O que tivemos essa noite? Eu sei que foi uma viagem aí por canções francesas de grandes maestros, né? Com os quais o senhor tocou, inclusive, né? Exatamente, toquei muitos anos com Paul Mauriat. Inclusive aqui no Guaíra. A história é essa que é interessante. Eu acho que tem uma coisa lá em cima que puxou a gente para recomeçar a tocar esse tipo de música aqui em Curitiba. Porque em 81 a gente teve um concerto com Paul Mauriat. Na época eu tocava piano e teclado, ele regia, né? Então é uma história assim, e foi para mim emocionante voltar aqui. E de onde vem esse seu bom português? Eu tenho que confessar uma coisa. Eu casei com uma pessoa que brasileira. Minha esposa é brasileira, se chama Érica. Ah, sim. De que estado? Do Rio. Rio, carioca. Sim, carioca. Sim. Mas vocês moram em Paris hoje? Sim, sim, absolutamente. Ok. Agora, maestro, o repertório do concerto, o programa, né? Foi assim todo baseado nas grandes canções. Tivemos exatamente. Aqui, sim. começou com Xi, a introdução. A primeira interpretação foi uma abertura composta para Paul Mauriat, que ele fez exatamente para abrir um concerto. Imortalizada pelo Charles Navour, né? Sim, exatamente. E depois, Xi foi um arranjo do Franck Purcell. Franck Purcell. Sim, exatamente. Para o Paul Mauriat. Não, Paul Mauriat fez a primeira música, a abertura do concerto. Ok. E depois tocamos Xi. Ok. Depois, aí você fez uma homenagem aqui à música brasileira sertaneja. Claro. Tristeza do Jeca. Para mim foi um desafio, né? Porque é uma música que eu conheci, mas não tão bem. Então eu mergulhei dentro e gostei de ter feito esse arranjo. Tentei sair um pouco do tradicional e misturar coisas assim, né? E aí tivemos várias outras, né, canções imortalizadas, inclusive outra homenagem ao Brasil, Manhã de Carnaval, e Aquarela Brasileira, né? Sim. Para mim foi um prazer tocar aqui. Do Brasil, né? Bom, aí voltando às canções francesas, né, tivemos várias outras, né? Memories, que foi uma homenagem sua para o maestro Paul Mauriat. Exatamente, que eu compus para ele, para acompanhar no viagem. Quando ele faleceu. Exatamente. Você estava no Japão? No Japão, trabalhando lá, e a reação, porque ele é muito famoso lá. Então, no dia que aconteceu, teve realmente uma reação incrível. E que ano que ele morreu? No 2006. Depois veio Love's Blue, Concorde, né? Sim, de Franck Purcell. E encerrou com As Quatro Estações do Vivaldi. Isso foi um arranjo, uma versão do Raymond Lefebvre. Muito boa, muito boa. Gilles Gambus. Esse concerto, ele tem toda né, as músicas executadas. Sim. Aliás, vocês tocaram com a Orquestra Sinfônica do Paraná, com alguns músicos, exatamente. Foi um tremendo prazer, porque eu não conhecia. Conheci de ouvir falar, mas foi um prazer
encontrar e trabalhar com ele, muito sério, muito atentivo, carinhoso, enfim, foi um prazer. Ainda estão saindo aqui alguns Exatamente. Tá, né, a equipe do Spina gravando gentilmente aqui para o Jet Set. Olha, certo. Foi um grande prazer conhecê-lo. Parabéns pelo concerto, né? Muito obrigado. E pena que foi só essa noite. Exatamente, mas a gente vai voltar, sem dúvida. Mas vai tocar ainda em alguma outra cidade brasileira? Não, nessa vez não. Não? Não, dessa vez não. É o início dessa história. Né? Esse programa foi tudo calcado em músicas que têm uma denominação, né, de estilo musical, né? Sim, foram um sucesso realmente de cada mestre, né? Uhum. E eu intercalei algumas músicas minhas, arranjo e composições. Tá. Mas isso é um caminho assim desse estilo de música, né? Easy listening. Isso. Sim. Posso dizer que você é o sucessor do Paul Moria? Eu não posso falar. Mas eu posso. Você tem toda a permissão. Eu não quero falar, porque, né? Mas eu aprendi tudo com ele, porque eu trabalhei quase 30 anos com ele. Então ele ficou meu master, né? Aham. E o maestro tem parentes aqui em Curitiba, né? Descobriu agora? Descobri agora. Então, Olha só, então tem... a vida é assim, né? Coisa que acontece que não sabe como aconteceu. Tá certo. Prazer mais uma vez. Prazer foi meu. Muito obrigado. Então, até a próxima. Com prazer, com certeza. Muito obrigado. Olha, estou aqui com o João Roberto Gaiotto, que é o diretor da Logomarca Cine Produções Limitada, que organizou, promoveu este belíssimo concerto às grandes orquestras francesas que nós acabamos de assistir aqui no Teatro Guaíra. Por isso até fiz questão, vim aqui hoje como convidado, mas fiz questão de pedir ao meu amigo Spina, né, e a sua equipe para que me cedesse a sua câmera para fazer algumas entrevistas aqui, entrevistar o maestro Gilles Gambus, né? Ele faz questão do S, né? Sim, Gilles. E agora o João, que estou tendo o prazer de conhecer essa noite. João, parabéns pelo concerto. Obrigado. Né? Como é que surgiu a ideia de trazer esse concerto às grandes orquestras francesas para Curitiba? Bem, a gente gosta do estilo da música das grandes orquestras já desde pequeno, né? E em contato, conhecendo o maestro, tendo um contato com ele frequente, surgiu a ideia de promover um concerto, de fazer o concerto. E isso foi, assim, sendo alimentado por sugestões dele, sugestões nossas, né? Até que surgiu, então, a possibilidade de fazer, de fato, o concerto e trazer de volta o som. Então, isso foi um projeto que levou aí quase 2 anos para acontecer. Né? E Curitiba foi o primeiro? Foi o primeiro, exatamente, foi o primeiro. E para o Gil foi uma emoção voltar para cá, porque eu já tinha se apresentado. Sim. Eu tive a satisfação de assistir ao Paul Moria aqui, né? Em 81. Eu também. Você também estava sim, lá? Eu era grande fã dele. Então, e aí ele se apresentou aqui. O Gil já esteve naquela ocasião aqui, né? Então, para nós foi uma satisfação muito grande poder conhecê-lo e poder montar esse projeto tendo ele como maestro regente. Inclusive porque você também é músico, né? Sim, sou músico, mas eu estou assim fora do circuito. Mas sim, sou músico, posso em casa, sem a banda, sem a orquestra, eu gosto de acompanhar a própria orquestra. Né? Então eu ponho lá e toco junto. Agora, a Logomarca é uma produtora, ela está sediada aqui em Curitiba e ela só faz produções musicais ou outros tipos de produções? A Eu estou vendo aqui que ela tem Cine no nome, né? Cine Produções. Cine Produções. A gente montou a produtora para dar assim vazão para os roteiros de cinema que eu escrevo e também poder desenvolver projetos na área de música,
sendo esse que foi o primeiro. Então a gente vai avaliar, vai fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu, né? E de repente levar e criar novos projetos dentro dessa área que eu gosto muito, que é a área de música, né? A gente recebeu durante esses meses todos propostas para fazer outros projetos. Então isso foi muito bacana, porque houve uma troca de conhecimento com pessoas do meio musical, né? Que a gente gosta, que a gente admira. Então vamos ver o que vem por aí. A sonoridade perfeita, como se você estivesse ouvindo aqueles LPs num equipamento da época de outra geração, né? Exato. O que eu queria trazer para o concerto era a sonoridade da grande orquestra. E eu acredito que a gente conseguiu. Até porque também fiquei lá na mesa, então eu falava com o Elton, agora precisamos do reverb, agora precisamos do delay. Então eu fui dando... Você era o maestro lá. O maestro lá em cima, para ajudar a compor esse cenário, né? Para a gente ter de volta essa música tão bonita. E a gente ouvia em volta ali, né? Era um público mais maduro, né? Claro, porque ouvia assim as pessoas a cada música, as pessoas, né, soltavam aquele de saudade de ouvir de novo, né? De saudade. É verdade. E isso nos traz uma satisfação muito grande, né? Porque é uma oportunidade das pessoas ouvirem novamente músicas que marcaram a infância de muitos que estiveram aqui hoje, lembranças às vezes da família. A gente ouviu o feedback durante a campanha no Facebook, no Instagram, de pessoas se manifestando: olha, eu ouvi em casa quando meu pai trazia os discos, né? Outro disse assim: olha, eu vi a minha infância em casa e lembro de ter memórias do tempo de casa, de pequeno. Sim. Isso para mim é muito bacana, porque eu tenho também, né? Então tipo de música, é um tipo de música que marcou a vida de muitas pessoas. Então nada mais legal do que trazer para eles a oportunidade de ouvir de novo, né? Bacana, olha só. E a consultoria musical foi do Sebastião Interlante Júnior, que também é músico da Sinfônica do Paraná. O Sebastião teve um papel fundamental nesse projeto e nós somos muito gratos a ele, porque ele foi o elo de ligação entre o nosso desejo de fazer um concerto e a localização, seleção dos músicos para fazer um trabalho. O Sebastião foi uma pessoa assim, muito importante. E olha só, a capa do programa não poderia ser outra, né? A não ser aqui a imagem mais típica da França, né? Sim, é verdade. Capa de muitos discos, inclusive, exatamente, desses estilos, né? Exatamente.